Mais uma bateria de questões de direito eleitoral, dessa vez da Banca Sebrasp. Confere aí após a vinheta. Dessa vez a gente vai tratar de questões de organização da Justiça Eleitoral. A gente vai fazer um breve resumo sobre a organização da Justiça Eleitoral e depois a gente prossegue aí para a resolução de questões da Banca Sebrasp, tá bom? Primeiro ponto que a gente deve entender é quais são os órgãos da Justiça Eleitoral. Tá? O artigo 118 da Constituição Federal é de suma importância para quem vai prestar concurso e até para a prática também, para saber quais são os órgãos da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem basicamente 4 órgãos, tá? O Tribunal Superior Eleitoral, que é o tribunal de cúpula, né? É o Tribunal Superior da Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, onde vai ter um tribunal em cada capital de cada estado e mais no Distrito Federal, os juízes eleitorais, aqui na base os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Ué, professor, mas não estou vendo aqui, cadê a zona eleitoral aqui? Né? A gente sempre não fala que a gente vai lá na zona eleitoral. Pessoal, muito cuidado, tá? Principalmente para quem presta concurso. Zona eleitoral não é órgão da Justiça Eleitoral. Zona eleitoral é meramente uma repartição administrativa, tal como uma sessão eleitoral, tá? Então, muito cuidado, tá? Que isso pode ser uma pegadinha. Aí a gente vai ver agora a composição de cada órgão da Justiça Eleitoral. O TSE, ele é composto de 7 ministros, tá? Esses 7 ministros são 3, né? A Justiça Eleitoral não tem uma carreira de magistrado fixa, uma carreira de magistrado permanente, então ela empresta magistrados de outras justiças e advogados também. Então a composição do TSE são 3 ministros do STF, tá? Sendo que todas as escolhas aqui são secretas. Então, 3 ministros do STF escolhida pelo próprio STF. O próprio STF escolhe secretamente seus 3 ministros que vão representá-los lá no TSE. Desses 3 ministros, necessariamente o presidente e o vice do TSE tem que ser oriundo da cadeira lá do STF. Então, por exemplo, no momento que a gente grava essa aula, o presidente é o ministro Alexandre de Moraes e a vice é a ministra Carmen Lúcia. Então, necessariamente, presidente e vice tem que ser oriundo da cadeira do STF. Depois a gente tem 2 ministros do STJ e necessariamente o corregedor do TSE tem que ser oriundo da cadeira do STJ. O próprio STJ escolhe os seus 2 ministros de forma secreta. Depois a gente tem aqui uma escolha um pouco mais complexa, que é a escolha de 2 advogados de notável saber jurídico. A OAB não participa desse processo, tá? Os advogados se inscrevem em 2 listas tríplices, né? Por isso que a Constituição fala às vezes de lista sexta, porque são 2 listas tríplices, porque já que são 2 vagas, eles fazem a inscrição direto no STF, o STF escolhe 2 listas tríplices e depois essa lista vai para a escolha do presidente da República. A OAB não participa nesse processo de escolha. Então nós temos aqui 7 ministros no STJ. No TRE a gente também tem 7 membros, né? 7 desembargadores eleitorais. Nem todos chamam de desembargador eleitoral, mas são 7 membros. A composição do TRE já é um pouquinho diferente, muito embora sejam 7 membros. 2 juízes do TJ, ou seja, 2 desembargadores, 2 desembargadores. Assim como lá no TSE, necessariamente o presidente e vice do TRE tem que ser oriundo da cadeira dos 2 desembargadores lá do TJ, 2 juízes de direito de piso, né? 2 juízes da Justiça Estadual Comum de Piso. Esses juízes são escolhidos pelos desembargadores do TJ em votação secreta. Um juiz federal, esse juiz federal é escolhido pelo TRF daquela região. Agora, cuidado. Esse juiz federal aqui, se o TRE coincidir com a sede do TRF, a gente sabe que a Justiça Federal também é organizado por juízes de piso, né, juiz de primeira instância, e Tribunal Regional Federal. Então, se esse TRE coincidir com a sede do TRF, por exemplo, TRE São Paulo, né, lá em São Paulo também tem a sede do TRF. Então, se em São Paulo, nesse caso aqui, o juiz federal vai ser um desembargador federal e não um juiz de piso. Tá bom? Por exemplo, Roraima, o TRE Roraima. No TRE Roraima não tem sede de TRF. Então, nesse caso, vai ser um juiz de primeira instância, um juiz federal de primeira instância. Tá? Em relação ao advogado, bem parecido lá com o TSE,
2 advogados, a OAB também não participa. Os 2 advogados, aliás, a lista sextupla ou as 2 listas tríplices são votadas, né, são escolhidas, são selecionadas essas 2 listas no TJ, pelos desembargadores do TJ, votação sempre secreta, tá? E a escolha do presidente da República. Cuidado aqui que a banca pode querer fazer uma pegadinha, como é um TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, ela pode querer dizer que a escolha é do governador. Obviamente o governador não participa, porque esse é um tribunal federal, quem escolhe é o presidente da República. Tá? Depois a gente tem aqui os juízes eleitorais. Os juízes eleitorais são emprestados lá dos juízes de direito, os juízes da Justiça Comum, e podem servir, né, tanto os juízes de piso quanto os desembargadores e ministros, eles servem no máximo 2 biênios consecutivos. Então eles podem servir 2 biênios consecutivos, quebrar esse biênio, voltar e servir mais 2. Mas nunca além de 2 biênios consecutivos e nunca menos de 1 biênio, tá? Claro, salvo motivo extremo. Ok? Tranquilo? Por fim, o último órgão de base, né, é a Junta Eleitoral. Você está vendo aí ao fundo, ainda quando o voto era manual, isso porque a Junta Eleitoral, muito embora ela esteja valendo, tá, não foi revogado, esse dispositivo aí que fala sobre a Junta Eleitoral, ela foi concebida muito mais para quando era a apuração manual. Ela ainda tem competências, hoje na votação eletrônica tem, só que muito mais reduzida. Tá? Então ela tem muito mais o viés de apuração, ela é composta de 2 a 4 membros, tá? E quem preside é um juiz de direito, que não necessariamente o juiz eleitoral, tá? Mas quem preside tem que ser um juiz de direito. Feita essa breve base, agora é hora da gente fazer as nossas questões, né? Essa aqui do TSE, olha só, o último concurso realizado pelo TSE também foi a Sebrasp. Considerando que Augusto atualmente seja juiz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, é correto inferir que ele não é, então, o Augusto, ele é juiz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Então ele compõe lá os 7 membros de São Paulo. Então é correto afirmar que Augusto não é integrante do Tribunal Regional Federal? Não, pode ser, já que o juiz federal compõe também o TRE. Juiz de direito do Estado de São Paulo? Pode ser sim, já que o juiz de direito, né, compõe. Membro do Ministério Público? Não, né? O Ministério Público não compõe, pelo menos na condição de juiz, compõe o tribunal na condição de fiscal da lei, mas não na condição de juiz. Então, letra C de casa, tá bom? Próxima questão, muito tranquilo, né, pessoal? Não creio que a Sebrasp vá fazer isso, nem mesmo nas questões de técnico, tá? Acho que esse nível subiu muito, tá? De qualquer forma, a gente vai fazendo a gradação aqui. Na qualidade, agora sim, a gente subiu um pouquinho o tom. Na qualidade de advogado, Walter foi ministro no TSE durante o período de março de 95 a fevereiro de 99. Então ficou aqui 4 anos, né? Ficou aqui 4 anos, 2 biênios, né? Então Walter ficou aqui 2 biênios. E também no período de 2002 a 2006, depois mais 2 biênios, né? Mais 2 biênios. Quanto aos 2 períodos em que Walter foi membro do TSE, assinale a opção correta. Houve irregularidade nos 2 biênios, pois é vedado a qualquer membro do TSE permanecer na corte por mais de 2 anos consecutivos. Errado, né? Porque aqui Walter, o que aconteceu? Ele pode ficar no máximo 2 biênios. Então ele ficou 2 biênios aqui, teve uma folga de 2000 até 2001 e voltou de 2002 até 2006 mais 2 biênios. Não tem problema nenhum. O que não pode ficar é mais de 2 biênios consecutivos. Mas quando ocorrer a quebra, pode sim acontecer. Então, não houve irregularidade, as informações não indicam irregularidade. Tá? Vamos fazer um certo e errado agora. Exige-se dos advogados que integrarão os tribunais regionais eleitorais o exercício efetivo de no mínimo 10 anos, sim, né? Porque tem que ter notório saber jurídico e atividade profissional, não estando previsto na Constituição Federal a participação do órgão de representação da classe dos advogados nessa escolha, né? E aí, a OAB participa ou não participa desse processo de escolha dos advogados que compõem o TSE e o TRE? Bem, a gente viu que não participa, né, meus amigos? Vimos aqui que nessa escolha nem para o TRE, nem para o TSE, a OAB participa. Então, nesse caso, a informação está correta, né?
A OAB não participa desse processo de escolha, tá? Vimos aí bem tranquilo, né? Essas questões bem tranquilas, como eu disse para vocês, não creio que vá ocorrer aí esse mamão com açúcar. A gente viu uma prova bem antiga, né? Principalmente a do TCE, uma prova de 2007. Obviamente que agora, né? Seja aí para o concurso do TCE unificado, quem está fazendo a prova de juiz, promotor, não vai ser tão fácil assim. Mas para a aula de hoje a ideia é que a gente fixasse aí os órgãos, a organização da Justiça Eleitoral, tá? Não se esquece, se quiser se aprofundar em direito eleitoral, vou deixar link aqui na descrição, seja para concurso público, ou se você é advogado e está fazendo concurso público e quiser melhorar sua prática eleitoral, né? Não atua no eleitoral, quiser melhorar sua prática eleitoral, ou enfim, se você é servidor público e quer aprofundar a sua prática, já é servidor público e vai fazer concurso para cargos maiores e quer aprofundar a sua prática em direito eleitoral, também a gente tem um outro curso de prática eleitoral. São dois cursos distintos, um voltado para concurso público e outro voltado para a prática eleitoral. Vou deixar os links aqui, vai ficar aqui na descrição do vídeo, só clicar e se aprofundar em direito eleitoral, tá bom? Forte abraço e até a próxima.